Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então, queria primeiro avisar que eu vou lembrar vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Metafísica e Estrutura do Ser. O curso será, desta vez, realizado na casa da professora Margarita Noyes, onde há um belo auditório para conferência, com uma grande sala de aula, uma sala de estar e há instalações para acomodar até 16 estudantes. Vamos dizer, a despesa então será menor do que se vocês ficassem num hotel. Então, informações com o senhor Eduí Ferro, e-mail edui.ferro@uol.com.br, ou telefone 041 3527 0987 ou 041 9974 4443. Também queria convidar vocês para o curso Princípios de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, que vai ser proferido pelo meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, em São Paulo, na rua Joel Jorge de Melo 102, Vila Mariana, bem próximo à estação metrô Santa Cruz, linha azul. Eu não sei que negócio é esse de linha azul, né? Faz tempo que eu não estou aí. Então, o horário será das 9h30 da manhã às 17h30. Então, inscrições e outras informações pelo telefone 011 4655 3125, com o organizador, que é o meu outro filho, Thales de Carvalho. Então, deixa eu ver o que mais. Ou então pode ser aqui pelo e-mail curso de cosmologia @hotmail.com. Então é isso. Há um outro aviso aqui. No próximo dia 7 de maio, sábado, o Farol da Democracia vai promover na cidade de Toledo, Paraná, um importante encontro sobre educação, como reverter a tragédia brasileira. É muito bem usado. A educação no Brasil virou uma tragédia mesmo. Então isso vai ser na Associação Comercial e Empresarial de Toledo, que fica no Largo São Vicente de Paulo, 1333, no centro da cidade de Toledo. Dia 7 de maio, começa às 8h30 da manhã e vai até às 17 horas, de ingresso gratuito. Pela manhã haverá uma conferência de abertura com o educador Luiz Carlos Faria da Silva. Depois a conferência do general Sérgio Augusto Avelar Coutinho sobre a Revolução Invisível, quer dizer, todos os processos políticos que destruíram a educação no Brasil. Depois a conferência do padre colombiano José Rafael Solano Duran sobre a religião e a educação. E na parte da tarde haverá mais duas conferências. Primeira do empresário Jorge Roberto Pereira sobre as perdas econômicas causadas pelo modelo educacional brasileiro. E depois, por fim, a conferência de encerramento com o professor Luiz Carlos Faria da Silva, como reverter a tragédia da educação no Brasil. Então, não se esqueçam aqui, é dia 7 de maio, na Associação Comercial e Empresarial de Toledo, no Largo São Vicente de Paulo, 1333, no centro de Toledo. Tem mais informação no site do Farol da Democracia. Então, a semana passada eu cometi alguns erros aqui, aliás, fui induzido a cometer erros pela mídia brasileira, que inicialmente informou que as armas usadas pelo sujeito que fez aquele morticínio na escola eram armas legais. Então, no Brasil, você não pode acreditar na mídia nem durante meia hora, porque meia hora depois já vem outro diz que é outra coisa. As armas eram ilegais. Então é curioso, quer dizer, o sujeito pratica um crime monstruoso com armas ilegais e a conclusão que se tira é que tem que tomar da população as armas legais. Quer dizer, esse é o perfeito non sequitur, né? Esse pessoal do desarmamento, né, agora estão até usando as igrejas como postos de entrega de armas. Já vamos comentar isso aqui daqui a pouco. Mas antes de comentar qualquer outra coisa,
eu queria ler aqui para vocês o artigo que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, porque é um negócio tão absurdo, tão chocante, que eu não posso esperar até o artigo ser publicado. Eu não aguento, tenho que ler aqui para vocês. Chama-se Lição de Diplomacia. As mensagens confidenciais da Embaixada Americana sobre a queda do presidente hondurenho Manuel Zelaya, recentemente reveladas pelo Wikileaks, são um resumo didático de como funciona a política externa dos Estados Unidos hoje em dia. Desde os primeiros momentos, o embaixador Hugo Lawrence toma partido a favor de Zelaya. Aspas. Os militares, a Suprema Corte e o Congresso Nacional conspiraram em 28 de junho de 2009 naquilo que foi um golpe inconstitucional e ilegal contra o Executivo. Na nossa perspectiva, não há dúvida de que a ascensão de Roberto Micheletti ao poder foi ilegítima. Ponto. Fecha aspas. Já conhecemos essa lógica. Se o presidente removido do cargo por uma decisão conjunta da Suprema Corte e do Congresso é de direita, seu impeachment é uma decisão legal e irretocável. Se é de esquerda, é golpe de Estado. Pouco importa que em seguida venham eleições regulares e os supostos golpistas entreguem pacificamente o poder ao presidente eleito, como aconteceu em Honduras. Golpe de Estado é, golpe de Estado será eternamente. Mas no caso houve um detalhe a mais. O corpo diplomático, parênteses, o embaixador Merapena me informa que quando se refere, vamos dizer, aos funcionários estrangeiros de um país no outro país, é errado falar corpo diplomático. Corpo diplomático é só o corpo diplomático inteiro, quer dizer, todos os embaixadores, cônsules, etc. Mas eu não tinha outra expressão, ficou essa mesmo. Né? Esse é um requinte vocabular que não altera o sentido das coisas. O corpo diplomático americano em Honduras já odiava Roberto Micheletti desde muito antes do golpe e já estava preparado para tomar posição contra ele, qualquer que fosse o curso posterior dos acontecimentos. Qual o problema com Micheletti? Numa mensagem confidencial assinada em 20 de agosto de 2008, o subchefe da missão diplomática americana em Tegucigalpa, Simon Henshaw, acusava-o daquilo que, aos olhos do Departamento de Estado, é o mais imperdoável dos crimes: ser, aspas, um rábido anticomunista, fecha aspas. Dificilmente na mídia e no establishment americano alguém escreve a palavra anti-communist sem fazê-la anteceder do adjetivo rabid, que quer dizer hidrófobo, infectado de raiva canina, extremista, demente e perigoso, pronto a matar pessoas adentadas em nome de abomináveis crenças reacionárias. O efeito do rótulo incansavelmente repetido é infalível. Todos os anticomunistas são rábidos, tal é a crença geral. Babam, rosnam e dilaceram suas vítimas num paroxismo de ódio insano. Os comunistas não. Não existe no vocabulário das altas esferas a expressão rabid communist. Eles mataram 140 milhões de civis com uma serenidade imperturbável, movidos pelo puro amor à humanidade, sem derramar uma só gota de saliva. Aliás, para que saliva no meio de tanto sangue? Não obstante explicasse a conduta do então presidente da Assembleia Nacional Hondurenha pelas chamas da paixão ideológica que o consumia, Henshaw, sem notar a mínima contradição, qualificava-o, por outro lado, como um oportunista ambicioso sem convicção própria. Ávido apenas de poder, pronto a todas as concessões, inclusive aos comunistas, caso fossem do seu interesse. Micheletti, segundo Henshaw, estaria até mesmo disposto a apoiar a proposta chavista da Alternativa Bolivariana para a América Latina, ALBA, se isso lhe rendesse alguns votos. Estranha hidrofobia essa, cujos sintomas recuavam ante o mero pensamento de vantagens hipotéticas. Mas Henshaw não parava por aí. Micheletti, segundo ele, era tão leviano que, por qualquer vantagem, abdicaria não somente de suas convicções, mas do último resíduo de honra pessoal. Aspas. Ele é sequioso de poder e seu desejo de tornar-se presidente é supremo. Ele viu sua candidatura e seus números nas pesquisas escapulirem de suas mãos e parece estar tão desesperado que incluiria até narcotraficantes e outros corruptos na sua chapa só para conseguir dinheiro e apoio. Ponto, fecha aspas. Já viram um fanático menos fanático? Curiosamente, nem Henshaw nem seu chefe Hugo Lawrence pareciam enxergar nada de imoral em condenar um homem pela conjeturação imaginária de possíveis delitos futuros
e dar respaldo a outro a despeito de delitos então já cometidos e bem comprovados. Àquela altura, Manuel Zelaya já estava, como continuou estando ao longo da crise, bem garantido pelo apoio do Foro de São Paulo, a coordenação estratégica do comunismo latino-americano, organização em cuja liderança brilhavam, ao lado do nosso então presidente Lula, os líderes das Farc, senhores absolutos do narcotráfico no continente. Henshaw e Lawrence, com toda evidência, são homens desprovidos de sã consciência moral, incapazes de julgar as coisas com equanimidade e senso das proporções. Intoxicados pelo preconceito irracional contra todo o anticomunismo e pela idealização bocó da esquerda mundial, dois vícios endêmicos nas esferas chiques da vida americana, jogaram todo o peso da influência do seu país em favor de um bandido apoiado por narcotraficantes, assassinos e sequestradores, enlameando ao mesmo tempo a reputação de um inocente contra o qual nada sabiam além daquilo que conjeturavam em fantasia. Roberto Micheletti, junto com mais algumas pessoas que nada tiveram a ver com os acontecimentos e cujo único crime é serem seus amigos e parentes, está até agora proibido de entrar nos Estados Unidos, que recebe Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad de braços abertos. Que ganhou a nação americana com isso? Ganhou o desprezo dos anticomunistas e a ira dos comunistas, sempre orgulhosos de sua ingratidão para com os companheiros de viagem, dos quais só conseguem arrancar uma parte, não a totalidade do que desejam. Por não ter reconduzido Zelaya à presidência por um ato de força, parentes, todas as intervenções imperialistas são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras, fecha parênteses, e por haverem se contentado em aceitar o resultado das eleições, que aliás levaram ao poder um virtual protetor de Zelaya, os Estados Unidos foram acusados por toda a esquerda latino-americana de cumplicidade com o golpe de Estado. Comunista é assim: se você lhe oferece uma mão, tem de lhe dar as duas, mais os pés, a cabeça, o coração, a alma, a bolsa e a vida. Caso contrário, ele vai afogar você num mar de cusparadas. Ser comunista é rentável, mas o emprego de companheiro de viagem deveria pagar adicional de insalubridade. Henshaw e Lawrence fizeram jus ao dinheiro que recebem do contribuinte americano, trabalhando em favor do mal e da mentira e jogando todo mundo contra o seu país? Não sei, nem me cabe responder. Não sou um contribuinte americano. O dinheiro não é meu. Então aí está. Isso é para vocês, né, saberem que quando vocês ouvem essas gritarias contra intervenções imperialistas, a prepotência americana, etc., é tudo teatro. É tudo teatro. Olha, há 40 anos o Departamento de Estado não faz nada além de ajudar comunista em tudo quanto é lugar. Ajudar comunista, ajudar tudo quanto é inimigo dos Estados Unidos. Você vê o que está acontecendo lá na Costa do Marfim, né? Que um sujeito que não podia ser presidente por não ser, vamos dizer, a Constituição ali exige que o sujeito seja filho de pai e mães, né, cidadãos locais, o cara não é, o sujeito se elegeu presidente, a Suprema Corte vetou o negócio e naturalmente o segundo colocado assumiu a presidência. Então, é haver intervenção dos Estados Unidos e da ONU para tirar o presidente eleito, que é um cristão, e para colocar no lugar dele um muçulmano que a essa altura já matou mais de 1.000 cristãos, né, no seu esforço para tomar ilegalmente a presidência, já matou mais de 1.000 cristãos. Então está lá os Estados Unidos botando os muçulmanos no poder, como botou a fraternidade islâmica no poder no Egito, está botando na Líbia, e vai fazer a mesma coisa em outro lugar. Ainda veio o professor Dugin dizer, não, aqui nós temos, né, o imperialismo americano de um lado, e do outro lado nós temos a Aliança Eurasiana, nós, o Islã, a China, etc. Mas que palhaçada, meu Deus do céu. Ora, isso aí é tudo briga de família, né? É claro que a briga de família às vezes pode, né, inflamar e causar uma crise maior, mas em geral todos eles têm uma comunidade de interesses entre esses três grandes blocos. Eu acho que há mais interesses em comum do que interesses divergentes, embora localmente surja divergência. Mas olha, está na cara que o governo americano, isso é o establishment, ou aquilo que o Nicholas Seger chama corporação, está trabalhando para a ascensão islâmica mundial, assim como a Casa Real Britânica, que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Eu digo para vocês,
O príncipe Charles é membro de uma tarica. Ele obedece um sheik islâmico. Meu Deus do céu, eu não sei quem é o sheik atualmente. Era o Fridtjof Schwann, depois passou a ser o Martin Lings, eu não sei quem é agora. Então, tá lá, o príncipe herdeiro, o homem que vai ser o rei da Inglaterra, membro do Matarica. Membro do Matarica quer dizer que ele obedece o sheik em tudo, 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 porque esse é o regulamento. Tá na cara que o sujeito é membro da Tarica, né? Isso aí, eu acompanhei essa coisa desde o tempo em que eu convivia com Martin Lings, que depois virou o sucessor, o sheik sucessor do Fridtjof Schwann. Então, tá lá, todo dia sai mais uma lei protegendo o muçulmano e esculhambando o cristianismo na Inglaterra. Então, como é que é? Que hostilidade é essa, vamos dizer, entre, né, poderes marítimos e poderes terrestres? Mas que palhaçada, meu Deus do céu. Olha aqui, olha aqui. Esta semana o Aaron Klein, no WorldNet dele, nos informa que a senhora Dalia Mogahed, nomeada pelo presidente Obama como sua conselheira em assuntos de fé, participou de um projeto cujo goal era definir, interpretar e implementar o conceito do Estado Islâmico nos tempos modernos. Quer dizer, a mulher está trabalhando, evidentemente, num projeto de implantar o Estado Islâmico, e esta é nomeada pelo Obama como sua conselheira em matéria de fé. Vai dizer que o Obama é cristão? Cristão o caralho, porra. A única igreja que ele frequentou foi daquele pastor maluco lá, que pastor comunista, né? O sujeito ouve lá durante 20 anos a pregação da teologia da libertação, e depois de 20 anos ele diz: eu não sabia que ele era radical. Puta merda, a história do Obama é tudo falso, tudo do começo até o fim, né? Quer dizer, esse problema da certidão do nascimento. Aqui, pergunta. Marcel André Gonzato pergunta. No programa Tronto Speak, você citou o nome de um senador ou governador do Havaí que encampou a exigência da exibição da certidão integral do Obama. Você ou um dos seus auxiliares poderia me passar o nome do político, se possível com uma fonte? Olha, eu sou o único jornalista brasileiro do qual se pede fonte. Hã? Escuta, meus filhos, eu vou dizer uma coisa para você. Num artigo jornalístico, você tem 30 ou 40 linhas para escrever, não pode mais nada. Se você for botar todas as fontes, consome o artigo inteiro. Ninguém dá fonte de porra nenhuma. É privilégio do jornalista não citar as suas fontes. Acho que as pessoas não sabem mais disso. Citação de fonte é importante em livros de história, de sociologia, etc. No jornalismo não é. O jornalismo é uma informação provisória que subentende que o leitor vai buscar mais informação por sua conta. Então esse negócio de toda hora me pedir fonte, vamos trabalhar, vai procurar fonte. Se eu falei a coisa, eu tenho uma certa credibilidade, uma certa fé pública, você que procura a fonte na internet, pô. Agora aqui, tudo bem. Nesse caso, ele não está pedindo uma fonte, está pedindo uma informação. E a informação, o pedido de informação é inteiramente legítimo. Houve 2 governadores do Havaí que intervieram nessa questão da certidão de nascimento. A governadora anterior, que se chamava Linda, não sei das quantas, foi ela que determinou que ninguém tivesse acesso à certidão do Obama. Ela bloqueou a certidão do Obama para que ninguém tivesse acesso. Segundo a funcionária do Registro Civil, Kiyomi Fukino, nem mesmo o próprio Obama poderia obter, a partir daí, uma cópia da certidão. Ele poderia ir lá e olhar a certidão no registro, mas não poderia tirar a cópia. Veja você o bloqueio que foi feito, né? E ainda essa senhora Kiyomi Fukino tentava dar a impressão de que esse bloqueio era tradicional no Havaí, quando não era. Tinha sido feito meses antes por essa governadora Linda. Pô, esqueci o sobrenome da mulher. Linda, não sei das quantas. O segundo que se meteu na questão foi o governador atual, Neil Abercrombie, né? Que ele disse: vamos acabar com esta conversa desses birthers, vamos tapar a boca dessa gente. Aqui eu vou localizar a certidão original do Obama e vamos distribuir para todo mundo. Só que nós vamos cobrar $100 para dar dinheiro para o Estado. Vasculhou, não conseguiu achar. O governador Neil Abercrombie não conseguiu, botando todos os funcionários do Estado para procurar a merda da certidão, não conseguiu achar. Eu digo para vocês,
A coisa mais provável é que essa certidão original não exista. Isso é tudo uma farsa. Hipótese número 2. Ela existe, mas tem algum dado, alguma informação que compromete seriamente o Obama e que não pode ser revelada, motivo pelo qual o Obama já gastou US$ 1 milhão com advogados para impedir o acesso à sua certidão e mobilizou até a governador. O fato de que a governadora era republicana não quer dizer absolutamente nada, porque o Partido Republicano está cheio de puxa-saco do Obama e servidor do Obama, né, e servidor da nova ordem mundial. São os chamados rhinos, Republicans in name only. Né? Então, vamos dizer, a terceira hipótese é de que, de fato, esteja lá uma certidão confirmando que o Obama não nasceu nos Estados Unidos. Eu não acredito nesta última hipótese, eu acho muito difícil. Né? Eu acho mesmo que a certidão original não existe, que tudo isso é uma fraude. Né? Isso é o mais provável. Eu sei que se o próprio governador não consegue localizar a certidão, como é que é isso, porra? Né? Então, aqui o. Peraí, tem mais alguém. O Marcel André se comunicou com o Caio Blinder. E daí o Caio Blinder responde: Ô Marcel, não acompanhei essa informação. Mas como não? Isso foi falado nos Estados Unidos inteiro, que o governador Abercrombie estava atrás. O cara anunciou aos quatro ventos que ia localizar a certidão e tapar a boca dos birthers, distribuindo milhões de cópias da certidão, e depois ficou quietinho porque não localizou nada. Como é que o Caio Blinder que está aqui? Eu estou falando, olha, serviço de correspondente nos Estados Unidos é o seguinte: consiste em dormir até 2 horas da tarde e depois recortar umas noticinhas do New York Times e mandar para o Brasil. É isso que é serviço de correspondente no Brasil, de jornal brasileiro nos Estados Unidos. O único correspondente que trabalha é este que vos fala, tá? Que eu só para fazer este programa, eu seleciono uma centena de notícias toda semana de todas as fontes possíveis. Já vou fazer comentário a respeito de fontes daqui a pouco. Porque se você se atém às fontes chapa branca, isso significa que você quer mentir. Agora, no Brasil, o julgamento de fontes virou invertido. Né? Quer dizer, as fontes chapa branca, que todo mundo sabe que já está comprometida a esconder certas coisas, são as únicas aceitas como confiáveis no Brasil. Essas são as fontes oficiais. Quer dizer, o oficialismo brasileiro chegou a esse ponto. Né? Então, se não saiu no New York Times ou na CNN, não existe. Ora, isso é a inversão completa do sentido do jornalismo. Porque o jornalismo é pesquisa, é investigação. E é, sobretudo, investigação daquilo que ninguém sabe, não daquilo que todo mundo já sabe, porra. Quer dizer, como é que o sujeito vai noticiar só aquilo que já saiu no New York Times ou na CNN? E pior, vai ser elogiado por isto. Ah, porque ele usa fontes confiáveis, o New York Times, a CNN. O que é isso? Isso é o antijornalismo. A mente brasileira está completamente invertida. É a obrigação do jornalista buscar em todas as fontes possíveis e imagináveis. Naturalmente, esta é a única maneira de você descobrir a verdade, você confrontando uma fonte com a outra e comparando, e usando tanto as fontes oficiais como as extraoficiais e antioficiais. Isso é obrigação estrita do jornalismo. Eu estou cumprindo essa obrigação, que é tradicional no jornalismo. Olha, eu tenho aqui, não sei quantos anos eu tenho de jornalismo, mais de 40 anos de jornalismo nas costas. Entendeu? Eu sei o que é jornalismo, trabalhei em um monte de jornais brasileiros. Tive uma carreira invejável, muito bem sucedida no jornalismo, tá certo? Nunca recebi uma única crítica de nenhum chefe meu, tá certo? Ao contrário, só louvores desde o começo. Então, nesse negócio de jornalismo, eu tenho autoridade para falar. A obrigação do jornalista é pesquisar todas as fontes e não ficar repetindo fontes oficiais. E, curiosamente, eu tenho sido criticado justamente por praticar o jornalismo. Né? Outro dia aparece esse rapaz aí, o tal do Dídimo, né? Epidídimo, a inflamação no epidídimo. Epidídimo é aquele canal que conecta a bola do saco com o pinto. Então, o epidídimo está inflamado, reclamando. Ah, ele cita fontes que não são respeitáveis. Olha aqui, fonte é uma coisa, autoridade é outra. Vocês podem vasculhar toda a minha obra e vocês verão que eu quase nunca, não posso dizer que nunca, mas quase nunca,
cito fontes como autoridades, isso é, a palavra do seu fulano para legitimar o que eu estou dizendo. Eu cito fontes como fontes, isso é, fontes de informação. Informação que devem ser confrontadas umas com as outras e não cridas sob palavra. É a coisa mais óbvia do mundo. Agora, no Brasil isso não existe mais. A fonte, no sentido de informação, não só existe a fonte como autoridade. Tá certo? Então, eu me lembro quando eu era jovem, né, era considerado até obrigação do estudante, do postulante a intelectual, contestar as fontes oficiais, contestar a palavra dos seus professores e investigar por conta própria. Hoje em dia, não. Tão logo a esquerda tomou conta do establishment universitário brasileiro, ficou feio você contestar um professor. Quer dizer, o professor virou autoridade papal. Quer dizer, é uma subserviência nojenta, abjeta. É uma coisa sabe, esses meninos que ficam mijando nas calças. O professor fala um negócio e já tudo mijo nas calças. É uma coisa nojenta. É o contrário do espírito científico, é o contrário da razão, é o contrário do jornalismo, é o contrário da busca da verdade. E os caras ainda se orgulham disso. Ah, Olavo cita fontes que não são respeitadas no meio acadêmico. Ah, vai pra merda, porra. Que coisa de. Que viadagem intelectual mais nojenta. Em primeiro lugar, veja, esse Epidídimo e outros do mesmo teor, eles são tão ignorantes que eles acham assim: qualquer novidade, qualquer obra importante que saiu, imediatamente o meio acadêmico inteiro toma consciência daquilo. E aquilo vira objeto de discussão. Eu digo, ora, meu Deus do céu. A obra do Eric Voegelin levou 50 anos para ser comentada no mundo acadêmico. Mais ainda, a obra de Karl Marx. Você não encontra antes de 1910, quer dizer, 30 anos depois da morte de Karl Marx, você não encontra menções a Karl Marx no mundo acadêmico. É normal que seja assim, porra. Então, isso quer dizer que o consenso do mundo acadêmico só nos informa de coisas que são usuais, banais e costumeiras. E não, quer dizer, da pesquisa de vanguarda, da pesquisa de ponta, das novidades criativas, nada disso. Também não é necessário levar em conta, vamos dizer, a autoproteção corporativa, que às vezes boicota e some com trabalhos. Né? Isso é assim, não é de hoje. Você, no século passado teve um sujeito, né, que é um médico, cirurgião, que ele viu que morria muita gente de infecção nas operações, esqueci o nome do cidadão. Ele viu que morria muita gente de infecção nas operações e ele desconfiou que isso era por causa de contaminação pelas mãos dos médicos. E ele sugeriu que os médicos lavassem as mãos antes de iniciar uma cirurgia. Por causa disso, o senhor foi boicotado, foi excluído da vida acadêmica e sofreu tanto que morreu louco. Isso é o meio acadêmico. Será que vocês não sabem que é assim, porra? Quer dizer, por que essa subserviência bocó? Quer dizer, nós viramos aqui o anti-iluminismo. O iluminismo era assim, era você ter obrigação de pesquisar por você mesmo, você não tem que seguir o argumento da autoridade, mas hoje no Brasil vale só o argumento da autoridade e pior, a autoridade de quem não tem nenhuma. Se você pegar esse meio acadêmico brasileiro, né, o, o pessoal assim, só acredita no que o professor disse. Quer dizer, não procura um livro. Não, claro, você não lê livro nenhum. É melhor ouvir o professor e seguir ele. Senão você vai ter que ler livro. Ai, que sofrimento horroroso ler livro, né? Então, outro dia aparece um bocó de mola dizendo: não, esse Olavo não entende nada de filosofia brasileira, ele nem conhece o Newton da Costa, ele não conhece nem o Demetrio Magnoli. Ah, vai pra puta que te pariu, moleque! Porra! Ah, tá lá o meu irmão fazendo uma pesquisa junto com o Newton da Costa faz anos, porra. Eu citei o Newton da Costa há 30 anos atrás. Agora, Demetrio Magnoli, filósofo? Ah, você tá brincando, porra? Ah. O cara é um geógrafo apenas. Um geógrafo e comentarista político. De filosofia ali não tem absolutamente nada. Né? Agora, esse bando de palpiteiro. Olha, esse negócio de Orkut, as redes sociais, por um lado é bom, porque você faz amigos, conhece gente interessante, mas por outro lado, aquilo é um depósito de besteira. Né? É assim, é a privada universal, porra. Todo mundo pega um pouco de merda mental e joga lá. Né? Então, olha, tá aqui. Quer dizer, o Caio está fazendo uma confissão de incompetência. Caio, você tem obrigação de saber essa. Aliás, acabei de mandar também para o Diário do Comércio um artigo, né,
comentando as coisas que o Caio Blinder fala sobre a certidão, o Caio Blinder é apenas um crente, ele é um crente do obamismo. Ele não sabe nada, se ele não sabe nem sequer que o governador Abercrombie prometeu localizar a certidão e não conseguiu, então não sabe nada sobre o caso da certidão. Ele está falando na base da pura fé, o que para mim é uma vergonha, porque isso qualifica o Caio Blinder quase como um traidor, porque o seguinte, o Obama é o presidente americano mais anti-Israel que já existiu na história. E o Caio Blinder, que é judeu, tem obrigação de defender os seus patrícios que estão lá se fudendo embaixo das bombas palestinas, tá entendendo? Em vez de ficar aí puxando o saco de Barack Obama. Que coisa mais vergonhosa, porra. Espera aí. Tem alguém na linha. Quem é? Tá muito ruim essa ligação. Desliga. Espera aí, tem mais alguém aí na linha. Oi, quem é? Fábio de Pouso Alegre, tudo bem? Tudo bem, Leonardo. Eu gostaria de comentar sobre a novela do SBT, Amor e Revolução. Ah, sim. Aliás, eu recebi deixa eu contar uma história. Eu recebi um telefonema de uma senhora do SBT, me convidando para prestar um depoimento de 3 minutos para servir de subsídio ali à novela. Parece que eles estão querendo fazer uma pesquisa séria, pelo menos é o que eles dizem, né? Mas eu não acredito muito, não. No dia de hoje, o depoimento vai ser seu. Saiu o depoimento do Zé Dirceu? É. Olha, qualquer coisa que o Zé Dirceu diga em público, a gente tem que fazer a seguinte pergunta para ele. Zé Dirceu, como é que você conseguiu sair do serviço secreto militar cubano? Nunca ninguém saiu, meu filho. De lá só se sai morto, tá certo? Ou você sai morto, ou você se aposenta. Só tem essas duas. Como é que você conseguiu sair? A verdade é o seguinte, o Zé Dirceu não é ex-agente secreto cubano, ele é agente secreto cubano agora. Uma vez agente secreto cubano, sempre agente secreto cubano. Veja, a mesma coisa se aplica a qualquer serviço secreto comunista do mundo. Vladimir Putin outro dia disse, não existe isso de ex-KGB. Ex-KGB só tem no cemitério, porra. E ex-agente secreto cubano só tem no cemitério. Agora, nunca ninguém fez essa pergunta para esse Zé Dirceu. Como é que você conseguiu sair? Me mostra aí o seu certificado de dispensa. Isso é mentira, ele é agente secreto cubano agora. Esse cara não podia ter sido deputado, nem vereador, nem coisa nenhuma. Como é que você vai botar um agente estrangeiro em posto de responsabilidade? Cagada militar. Não é assim que se faz. Ô milicos, vê se vocês aprendem. Se vocês pedem para censurar a novela não será censurada e ainda vocês vão sair queimados na história. Não é assim que se faz. Deixa a novela sair, junta a documentação e processa os filha da puta. O Exército Nacional tem obrigação de processar. Eu digo isso há 20 anos e esses merda desses comandantes nunca se mexeram para fazer isso. Então, quando sai mentira contra as Forças Armadas, o que faz os comandantes? Emite uma notinha oficial que só milico lê. Isso é coisa de viado, minha gente. Isso é viadagem. Isso é boiolice. Se vocês fossem machos, se fossem patriotas, vocês processariam todos aqueles que têm espalhado mentira contra as Forças Armadas. Mentiras que eu mesmo comprovei e investiguei, descobri tanta farsa ali e dava de bandeja para as Forças Armadas. Olha aqui, elemento suficiente para comprovar a intenção maliciosa, a má intenção do mentiroso. Tá aqui tudo pronto para vocês processarem e botar o filho da puta na cadeia. Se tivesse processado 3 desses, acabava a onda. Mas as Forças Armadas sempre foram covardes perante os seus inimigos. Nas Forças Armadas só quem presta é aquela meia dúzia de oficiais da reserva que estão no grupo Inconfidência e que estão no Ternúnima. Olha, são os velhinhos admiráveis. Eu amo vocês, gente. Vocês são gente séria, vocês são patriotas, vocês são honestos, né? Agora, o resto, esses que estão no comando,
Tudo um bando de boiola, covarde, vendido, filha da puta. E digo isso na sua cara aqui, General Peri. Aparece na minha frente, eu cuspo na sua cara, porque você é um puxa-saco de comunista. Tá aqui, essa semana se comprovou que a VAR Palmares, organização a que pertencia a dona Dilma, estava lá com um plano para matar militar. E agora estão vocês aí puxando o saco da Dilma. Isso é uma falta de vergonha, isso é uma coisa nojenta. Isso não quer dizer, olha aqui minha gente, não venha dizer que eu sou um adepto do regime de 64. Não. Eu tenho feito críticas pavorosas ao regime de 64, tá certo? Inclusive de ter destruído toda a classe política conservadora, de ter destruído carreira brilhante como a de Carlos Lacerda, tá certo? E, portanto, enfraquecendo a classe política e deixando a solta, deixando que todo o espaço pronto para quê? Para ser ocupado por Leonel Brizola, por toda essa putada que veio depois do exílio, né? Eu não sei o que os demais ouvintes que moram no Brasil estão achando da novela. Eu assisti pedaços de 2 episódios. Percebi que a trama está muito bem bolada com a ficção. Mas tem ali, para o setembro ali, aonde tem, assim, pro lado. Mas é claro, ali é claro, né? Essa turma do Silvio Santos, eles precisaram recentemente de um socorro financeiro, receberam socorro financeiro do governo. Estão pagando o favor. E no Brasil é isto. Exatamente, exatamente. Tudo isso é uma putaria. Quer dizer, o Brasil está baixando, vamos dizer, um nível de sem vergonhice, de descaramento, como nunca existiu no mundo. Não é assim, é só a taxa de corrupção oficialmente rotulada como tal. Não, é a degradação psicológica moral das almas. Não tem mais homem nesse país, só tem boiola, é um negócio medonho, medonho, medonho. Verdade. Professor, muito obrigado. Obrigado você pela colaboração. Então, olha, pessoal do SBT, eu vou dar o meu depoimento aí, tá certo? Mas é o tal negócio, vocês pegam 1000 depoimentos que puxam o saco dos comunistas, daí pegam um ou dois que... Isso é a mesma política que fazia no Globo. Tinha 100 colunistas de esquerda, daí, nós precisamos botar um de direita para disfarçar. Daí me deixaram lá escrever no Globo durante 2 anos, né? Mas daí eu comecei a escrever inconvenientes, quer dizer, em vez de dar só opinião, eu comecei a dar informação sobre o Foro de São Paulo, daí os caras ficaram putos. Isso não pode, né? Então, olha aqui, o Carlos Velasco me escreve, né? Ele diz que notou que na argumentação do professor Duguin é usada a velha dicotomia inventada com a história da Guerra do Peloponeso, onde o Império Marítimo Atenas, expansionista por natureza e portador de um regime revolucionário, né, entra em choque com outro, com o poder militar terrestre, Esparta, interessada apenas na manutenção do status quo. Então ele diz, isso aqui como é que se diz? É um chavão que já tem 2 milênios. Né? Então o professor Duguin está se apoiando nisso. Por outro lado, ele informa aqui que o livro do Gavin Menzies sobre a viagem chinesa às Américas já foi desmentido pelos próprios acadêmicos chineses, que são bem nacionalistas e teriam interesse em dizer o contrário. Então vale a pena pesquisar a respeito do assunto. Né? Mas, porém, vale a pena assinalar que a presença de chineses por todo o Índico é atestada até pela antiguidade das comunidades chinesas nos vários países da região. Há poucos dias até li um artigo acerca de comunidades chinesas no reino de Sião, instalado por lá há séculos. Quer dizer, que raio de pesquisa de potência terrestre é essa, né, que se espalha até pelo reino de Sião? Né? Agora aqui, o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, defende a liberação do plantio de maconha e a criação de cooperativas formadas por usuários. Mas ei mesmo, vamos drogar o país inteiro, todo mundo fumando baseado. Isso é uma maravilha. Olha, quer saber? Eu acho que isso vai acontecer. Se não acontecer agora, acontece daqui a pouco. Isso é que nem o kit gay, né? Quer dizer, nós vamos distribuir piroca de borracha para os meninos, né? Tubo de KY, né? E daqui a pouco está lá todos os meninos dando cu na sala de aula e todo mundo vai achar maravilhoso. Esses absurdos, eles vêm devagarinho, devagarinho, para anestesiar as pessoas, né? No começo, quando fala, você pensa que é piada. Eu digo, mas a piada está sempre virando realidade, meu Deus do céu. Né? Uma vez, quando começou essa onda de AIDS e de camisinha, eu fiz uma piada. Daqui a pouco eles vão querer botar camisinha até nos masturbadores, né? Para eles não se contaminarem a si mesmos.
Pois não é que passam uns meses, estou eu lá num debate na TV do Rio Grande e veio um cara do Ministério da Saúde dizendo, não, nós estamos recomendando que as pessoas se masturbem com camisinhas para aprender. Falou, a minha piada virou realidade na minha frente, porra! Né? Plantio de maconha. Vai plantar maconha você, rapaz. Alô? Senhor Olavo? Sim, Bem, Felipe Maricator de Porto Alegre. Felipe, tudo bem? Tudo bem. Professor, então, eu peguei uma notícia aqui, segunda-feira, na rádio, naqueles notícias bem rápidas que eles dão. Depois eu procurei nos jornais até hoje, aqui de Porto Alegre, e nada. Que é o corte do orçamento da Polícia Federal em 1,5 bilhões pelo governo agora. Ótimo, já cortaram o orçamento das Forças Armadas, corta da Polícia Federal também. Olha Né? só, adivinha qual é a área que vai ser estrategicamente prejudicada com esse corte? Investigação dos movimentos sociais, aposto. Não, não. É a fiscalização das fronteiras e o combate ao narcotráfico. Ai, meu Deus do céu! Ai, esse negócio de fronteira já é um negócio absurdo. Olha, 20 anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essas seitas, né? Meio malucas, meio satânicas que estavam entrando no Brasil. Tinha uma seita chamada Meninos de Deus, Love Family, que ensinava as pessoas a fazer surubas com crianças de 4 anos. E eu estava lá investigando isso. Entrevistei várias pessoas, e inclusive fui na Polícia Federal, falaram com o cara do Departamento de Fronteira. Né? Eu digo, o que, que vocês estão fazendo? Levei lá um documento da seita que era assim, manual de como entrar ilegalmente no Brasil. Né? Daí mostrei aquilo pro cara e falei, o que vocês estão fazendo? Ele disse, você sabe quantos funcionários eu tenho aqui, meu filho? Eu tenho 5 funcionários. Né? Isto aqui é o verdadeiro ímen complacente. Passa até uma piroca de rinoceronte e ninguém nem sente nada. Então, continua a mesma coisa, porra. Não, o governo é narcotraficante, né? Isso é uma Mas coisa. é claro que é narcotraficante. Não, Atenção, sócio das Farc é narcotraficante, é cúmplice do narcotráfico e a parceria entre PT, governo brasileiro e Farc não é uma conjetura minha, é um negócio oficial, está nas atas do Foro de São Paulo. O seu Lula da Silva presidia a Assembleia do Foro de São Paulo do lado do Manuel Marolanda, que era o comandante das Farc. Como é que vai dizer que não tem nada com as Farc? Como é que duas organizações presidem uma assembleia, fazem plano junto e não tem nada a ver uma com a outra? Meu Deus do céu! Quer dizer, quanto. não, é um absurdo. Eu Olha aí, Forças Armadas, vocês estão sabendo disso? O que vocês vão fazer, o General Peri? Né? porra, Você está ali para defender a Constituição e tu está defendendo os teus patrões. Puxa saco, vagabundo. E digo na tua cara, espero a oportunidade. Apareceu o General Peri aqui em Washington, por aqui, eu vou lá e vou cuspir na cara do desgraçado. não, então assim, ó, eu procurei nos jornais, né, pô, tem que aparecer uma notícia no jornal, pelo amor de Deus, uma informação mega importante. Cheguei a ter uma reportagem de 20 páginas, né? Nada, nada. Já tá fazendo 20 Nada, é um bloqueio total. É como o Obama aqui, rapaz. Cara, como é que um editor pega isso aí e não, como é que os caras vão. Agora, vou dizer uma coisa para você: jornal brasileiro, isso aqui, vamos dizer, são dados do próprio sindicato das empresas jornalistas. Os jornais hoje vendem a mesma coisa que vendiam na década de 50. A população quadruplicou. Os jornais não vendem um exemplar a mais. E não é para vender mesmo. Quer dizer, o povo já rejeitou essa gente. O povo despreza os jornais, o povo despreza os jornalistas. Não presta mais mínima atenção no que eles dizem e não é para prestar atenção mesmo. Pois é, professor. Professor, olha só, eu estava discutindo com o pessoal ateísta aqui em Porto Alegre, que estava numa mesa de bar conversando, discutindo. Eu sou agnóstico, mas por talvez não ter maturidade espiritual para uma coisa, eu sou agnóstico. Mas não sou ateu, porque eu acredito que a pessoa tem que ter muita fé para ser ateu. Né? Tem que ter acreditar muito para dizer que não existe, né, alguma coisa. Então tem que ter muita fé. E os caras fazem uma campanha fortíssima contra símbolos religiosos, nos órgãos federais,
para... São tudo fanáticos satanistas. Quando você vai ver, todos esses pretensos ateus, tudo pertence à sociedade secreta, sociedade esotérica, tá tudo lá fazendo rito, porra. Eles não são ateus merda nenhuma, são satanistas, porra. Se eu fosse ateu, não teria que estar te preocupando com Olha, isso. por exemplo, você disse que é agnóstico. Ser agnóstico é um direito do ser humano, porque ser agnóstico é estar em dúvida. Ou seja, dizer, olha, eu não sei, estou investigando, estou esperando para ver se chega uma conclusão. Isso é até uma prova de honestidade. Quer dizer, o sujeito não sabe, não tem certeza, então ele não opina. Agora, o ateu militante é a pior raça que tem, inclusive porque a maior parte deles não são nem ateu, coisa nenhuma, são todos satanistas. Cara, é melhor o evangélico do que um ateu militante. Porque é o seguinte, o ser agnóstico é uma questão de sinceridade. Você ainda não sabe. Agora, tem muita fé para ser ateu. E, tipo, um ateu, eu acredito que um ateu de verdade não tinha que se importar com um símbolo estrelado na parede. Aquilo ali é uma obra de arte. Mas é claro, se ele acha que o símbolo é inócuo, né? Se ele acha que Deus não existe, então o que importa ter o símbolo lá? Não é honestidade com ele mesmo, pô. Se aquilo ali não significa nada, é só um quadro na parede, uma obra de arte. Não, e outra coisa, se a religião absolutamente majoritária da população não tem o direito de expor os seus símbolos, que direito tem o PT de colocar uma estrela? Hã? Claro, pô. Que é isso, porra? Olha, não vem dizer que o PT não é uma organização religiosa, porque o PT é teologia da libertação. O PT nasceu da teologia da libertação. Ele é a teologia da libertação, vamos dizer, cristalizada em movimento político. E o apelo, eles sempre usaram o apelo religioso o tempo todo para enganar a trouxa. Eu, se eu fosse deputado, eu ia pedir para tirar a cara da Dilma da parede e botar uma cruz ali, pelo amor de Deus. 1000 vezes melhor. Não, botar o retrato da Dilma, isso para mim já é pornografia, tá entendendo? Você tem que tirar as figurinhas de sacanagem daí, pô. Isso aí é maior sacanagem do que a dona Dilma. Não tem. Né? Para mim é humilhação ter um retrato da Dilma e o do Lula na parede. Ah, professor, você viu que quem está a fim de ser presidente aí no Brasil? Quem? Luciano Huck. Luciano Huck. Luciano. Ah, ótimo. Por que não o Tiririca também, porra? Hã? Não, porra, o cara tem um quadro do Fidel em casa e do Lula. Então, quer dizer, Mas é tudo isso aí, ricaço chique, toda essa esquerda chique, né? Tudo um puxa-saco do Fidel Castro. Puxa-saco do que existe de pior. o filho dele ia puxar o saco do Fidel Castro. Pariu, né? E aí o negócio tá bravo, viu? Ô, professor, olha só, o senhor falou uma vez no podcast que para a pessoa estar atualizada sobre um assunto que está estudando, tem que ler uns 80 livros por ano. No mínimo. É. No mínimo. Quer dizer, um especialista, um estudioso, um scholar, na sua área ele tem que ler 80 livros. Mas assim, professor, eu, por exemplo, particularmente, eu sou uma pessoa que leio devagar, eu não tenho a habilidade de ler ultra rápido um livro. Então, as pessoas que, peguei um livro de 300 páginas e li numa tarde. Sim, mas olha, veja, por exemplo, para um especialista de uma área, a leitura de um livro da sua própria área é uma coisa fácil. Não é difícil você se manter informado. Agora, se você pega um clássico da filosofia, você vai ter que ler devagar. Eu estou falando 80 livros da sua área de especialização, que você lê rápido, lê às vezes num dia. Eu pego essas pesquisas históricas, eu leio num dia, porra. Por quê? Porque eu já estou acostumado com o negócio, metade do assunto eu já sei, então nunca é totalmente novidade. Né? Então, professor, não é uma questão assim que o senhor tem uma leitura dinâmica. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou inteiramente contra a leitura dinâmica. Pois é, isso que eu lhe perguntar, porque eu imagino ter essa capacidade de abstrair todos os que tem do texto fazendo essas leituras dinâmicas. Existem textos que você pode ler rapidamente, quando você já está familiarizado com o assunto. E é isso mesmo que eu estou me referindo. Li, por exemplo, um geógrafo lendo um livro de geografia. Ele tem que ler rápido, porque ele já está enfronhado no assunto. Agora, se você vai ler, sei lá, se você vai ler os Lusíadas do Camões, fala, você vai ter que ler devagar, meu filho, não tem outro jeito. E, professor, eu ia viajar hoje, mas eu resolvi ficar para o programa que eu queria lançar essa questão da Polícia Federal aí, que é um absurdo. Então, obrigado aí pela sua colaboração. Uma noite, vou continuar na escuta. Abraço. Abraço. Olha aqui, estou falando de mídia. Por exemplo, esse massacre na Costa do Marfim, não sai uma linha na mídia americana. Pode procurar no New York Times, pode ver na CNN, não sai nada. Quer dizer, olha, vocês precisam se meter na cabeça o seguinte: nos últimos 30 anos, os grandes grupos do globalismo,
né, euro-americano, compraram todas as grandes empresas de mídia e instauraram a uniformidade. Agora, curiosamente, no Brasil é esta uniformidade que representa a autoridade. O simples fato de a imprensa ser unânime num certo ponto é coisa que deveria suscitar suspeita, porque o normal é os jornais divergirem, um contestar o outro. Agora, se está todo mundo dizendo amém, isso já é suspeito. Agora, no Brasil, esse país de puxa-saco, tá certo? De boi de presépio, né? Todo mundo diz amém. E quer, não, queremos as fontes respeitadas. Ah, respeitada por puta, bandido, traficante. Né? Agora, quando você quer informação, você tem que procurar primeiro as fontes locais. Onde que você tem que procurar informação sobre a Costa do Marfim? Na Costa do Marfim. E hoje em dia, com internet, você tem às vezes depoimento direto da pessoa que foi vítima do massacre. Né? Então são os próprios cidadãos, é fonte primária, gente. Quer dizer, é incrível. Atualmente no Brasil é o seguinte: se tem um sujeito que dá um depoimento à mídia e o repórter escreve o que ele quer, o que vale é o que o repórter escreveu e não o que a testemunha falou. Quer dizer que a interpretação do repórter vale mais do que a fonte primária. Eles estão todos loucos nesse país, porra. Né? Peraí, tem mais alguém aí na linha? Ah, tá aqui. Dilma Rousseff visita púlpito de Mao Tse Tung. O púlpito de Mao Tse Tung, né, jorrava merda intelectual para o mundo. Né? Ela vai lá, né, e fica lá genuflexa e comovida diante do guru. Alô? Acho que pifou a ligação. Alô? Alô? Senhor? Sim. Alô? Davi Furlan? Quem é? Davi Furlan? Davi Furlan, tudo bem? Tudo bem, São Paulo? Eu queria que o senhor comentasse o seguinte: o senhor acha que o Brasil corre o risco de se tornar um país rico e ignorante? Já é isto, já é. O Brasil é o país mais ignorante do mundo. Os nossos alunos têm sempre os últimos lugares nos testes internacionais. E a universidade considerada melhor do Brasil, que é a USP, está em 232º lugar na escala das melhores universidades. Quer dizer, tem a universidade da Tailândia, da Zâmbia, da Serra Leoa, que é melhor do que é melhor do Brasil. Outra coisa, veja, a nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil não reflete nada da realidade brasileira de hoje. Nada. O pessoal só escreve, sabe o quê? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. É? O que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, que aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão todos chorando, né? Os amigos dele estão todos chorando. É só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria PT-FARC, tá certo? O mensalão, nada disso vira literatura. Não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma. Isso nunca aconteceu na história humana. Quer dizer, literatura no Brasil é o Paulo Coelho. Se ele é o Paulo Coelho inteiro, o que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade do que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou num guru da Índia. Não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada. E isso é o que o escritor típico, representativo do Brasil de hoje. Então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. E, aliás, o Brasil é um país rico? Não, um país onde tem bastante rico. Não é isso? O que não tem aí, velho, o negócio da fome, de fato o brasileiro não passa fome. Há muitos anos não passa fome. Há décadas não passa fome, por quê? Você vai ver pela morte por desnutrição, é uma quantidade irrisória. Então, fome zero, mas a fome já era zero, pô. O brasileiro é o seguinte: falta sapato, falta casa, falta encanamento, água limpa, né? Falta condução, falta segurança, sobretudo. O cara não pode sair na rua que leva um tiro. Falta tudo, menos comida, porra. Então estão lá os brasileiros, né, gordinho, mas de tanga, de pé no chão e levando chumbo, porra. Então, é isso aí. Olha, outra coisa. Os Estados Unidos, além disso que eles estão fazendo lá na Costa do Marfim, que é um crime,
Eles estão mandando muitos suprimentos militares para a África. Quer dizer, estão preparando mais merda lá. Mais merda. Né? Olha aqui, o artigo do Luiz Mota dizendo que o Papa Ratzinger é homossexual egodistônico. Olha, que negócio de egodistônico é esse? Se você que deu para 500 ou comeu 500 homens, o Luiz Mota, vê se te enxerga, porra. Que é isto, porra? Né? Então, olha, o nosso tempo acabou, tá certo? E então, até a semana que vem. Muito obrigado.